Agora a gente volta a chamar o Renan de Souza porque 24 horas depois acabam de ser ouvidos novos barulhos, novas explosões. Renan, conta pra gente o que está acontecendo, quais são as informações que você tem. Agora são 4h43 por lá na Ucrânia, em Kiev, e ainda assim novas explosões estão sendo ouvidas. Muriel, exatamente, 4h43 da manhã, né, já de sexta-feira lá em Kiev, na Ucrânia, e a equipe da CNN na capital do país confirmou que ouviu 2 explosões lá em Kiev. Ainda não há uma confirmação oficial do que seja isso, se é de fato um ataque russo, se a Rússia está avançando na sua ofensiva, e a equipe da CNN confirma uma terceira explosão muito forte ouvida à distância. Essas 2 explosões na capital Kiev, a equipe relata que foram explosões muito fortes. Inclusive, agora a gente vê imagens ao vivo aí da Praça Maidan, né, que fica na região central de Kiev. Quase ninguém, não há ninguém, na verdade, na rua, né? A situação ali parece aparentemente tranquila, até porque há um toque de recolher, a população está em casa. Esse toque de recolher foi decretado pelo prefeito de Kiev, né? Então a população tem a obrigatoriedade de ficar em casa. Mas há essa nova informação de que 2 explosões foram registradas na capital e uma terceira explosão à distância. O que a gente sabe, o que a gente entende do movimento militar russo é que a Rússia está tentando atacar, tentando reduzir a capacidade da Ucrânia em responder a este ataque. Inclusive, foi uma surpresa para o exército russo. O exército russo não esperava essa capacidade de resistência da Ucrânia, né? Inclusive, a Ucrânia, o exército ucraniano, foi capaz de retomar 2 aeroportos. A gente tem essa informação, 2 aeroportos foram retomados pelo exército ucraniano, que conseguiu fazer essa defensiva ao ataque russo. E por que isso aconteceu? Porque a Rússia não utilizou a sua capacidade aérea total na primeira noite. Por isso, eu chamo a atenção para esse fato dessas 2 explosões, porque podem ser um indício de que a Rússia esteja iniciando ali uma nova fase dessa operação, caso sejam mesmo, né, confirmadas ali novos ataques da Rússia. Então é bastante importante a gente acompanhar, entender o que vai acontecer nas próximas horas, porque a Rússia ainda tem um poderio aéreo, né, um poderio aéreo muito grande e que não mostrou nessa primeira noite. Então, a gente segue acompanhando aqui, Muriel, todos esses desdobramentos. Então, só repetindo, confirmando 2 explosões ouvidas e confirmadas pela equipe da CNN na capital da Ucrânia, Kiev, agora quase 5 horas da manhã por lá, Muriel. Perfeito. E as equipes da CNN relatam como se fossem fortes explosões. Ou seja, a gente acompanhou ontem na madrugada, né, Renan, essas informações que chegavam sobre explosões que aconteciam, e a gente não tinha esse relato de fortes explosões. Eram explosões distantes, pelo menos de ouvir. As pessoas não conseguiam ver, muitas vezes não conseguiam ver essas explosões. Mas agora a gente tem a informação de que pelo menos 2 grandes explosões foram ouvidas em Kiev, a capital da Ucrânia. É uma preocupação, Renan, e é um modus operandi que está um pouco semelhante do que a gente viu nas últimas 24 horas. Era o mesmo horário, por volta de 4, 5 horas da manhã que isso acontecia. Muito obrigada pelas informações. A gente volta já a conversar contigo, mas agora a gente vai com a CNN Internacional, que faz também essa cobertura e traz as informações atualizadas sobre o conflito. Vamos conferir a programação ao vivo, e a tradução simultânea é do Renato Geraldes e do Wagner Pimenta. Aqui a gente tem uma família caminhando em direção à fronteira. E por que a gente não vê mais gente? A gente vê bastante, mas nem tantas assim, porque tem 2 checkpoints do outro lado da fronteira. Um da Ucrânia, para você ter o selo de saída, e um da Polândia para entrada. Então, do lado da Ucrânia, nós sabemos que há uma atrasa, porque os homens entre 18 e 60 anos não podem mais deixar o país. Então, os homens que estão passando aqui têm passaporte estrangeiro, um passaporte não ucraniano. E vemos, então, mulheres e crianças passando. E eu estou impressionadíssimo aqui pela resiliência dessas pessoas. Mulheres, crianças, algumas muito jovens, em condições muito difíceis, que estão ali esperando há horas. E eu não vi
uma criança chorar ou resmungar ou falar nada. Estão aqui passando por uma situação muito difícil. Excelente essa situação na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Há muito medo de cenas como a que você acabou de ver e que elas irão se seguir a esse desastre humanitário. Estamos aqui com o Jennifer John Allen, que vai discutir toda essa questão conosco assim que a gente voltar. É isso, a gente segue acompanhando ao vivo tudo o que acontece na Ucrânia, atualizando para você. A gente acaba de receber informações da equipe da CNN Internacional de que novas explosões foram ouvidas, pelo menos duas grandes explosões foram ouvidas na capital da Ucrânia, em Kiev, ou seja, 24 horas depois que a maior parte das explosões aconteceram, elas voltam a se repetir e a gente fica nessa expectativa para ver o que pode acontecer, o que segue acontecendo por lá. A gente vai atualizar você em tempo real de absolutamente tudo. Temos essa transmissão simultânea, essa conexão direta com a CNN Internacional. Então, sempre que tivermos novidade, a gente volta para lá para mostrar para você também. A gente segue com essa cobertura em parceria com a CNN Brasil e com a CNN Internacional.